Bem-vindos a mais um vídeo do canal Senpai Recap. Essa é a parte 2 do resumo do anime The Eminence in Shadow. Começa o quarto episódio com a até então desaparecida, acorrentada em uma cela. Na cela ao lado tem um monstro humanoide, que aparenta estar sofrendo muito. Logo em seguida aparece um homem animado para receber o sangue real. Segundo ele, o sangue da princesa é demoníaco e com o sangue dela ele irá ressuscitar um demônio. Na escola, o professor de esgrima se encontrou com a irmã da princesa, a Iris, e fala que se sente responsável pelo sequestro dela. E a Iris se sente mal por não ter conseguido fazer nada para impedir o sequestro da sua própria irmã. Enquanto isso, o protagonista está sendo espancado para eles descobrirem a localização da princesa. Após 5 dias sendo interrogado, ele foi liberado. Quando saiu da cadeia, foi direto para casa e se encontrou com a Elfa, sua primeira subordinada. Ela fala que a organização está crescendo e elas estão ganhando mais informações sobre o culto. Após falar mais algumas coisas, pergunta para o protagonista se ele quer que elas eliminem os interrogadores dele, mas ele falou que eles estavam apenas fazendo o trabalho deles. Algumas horas mais tarde, o protagonista se encontrou com outras subordinadas e falou que chegou a hora. Elas reuniram todos os membros disponíveis na capital, que são 114 pessoas, e foram lançar ataques simultâneos a todos os esconderijos da seita. Momentos após o início dos ataques, o sequestrador chega na princesa e fala que eles estão chegando. Logo após isso, fala que fez um protótipo e que ele deve funcionar, mesmo com o resultado fracassado. Ele pega e injeta na criatura humanoide e ela se torna muito maior e mais forte. E para o azar do sequestrador, o monstro acaba matando ele. E para a surpresa da princesa, o monstro então corta suas correntes e a liberta. Enquanto ela procurava uma saída, ela encontra o professor de esgrima, seu provável futuro marido. Na maior cara de pau, ele fala que essa instalação é dele e que estava financiando o médico. Explica que, com o sangue dela e sua pesquisa, ele terá a 12ª vaga nos Cavaleiros das Rodas, os cavaleiros mais altos da Ordem. Ao invés de ficar com raiva ou desgosto, a princesa ficou feliz, porque foi comprovado o que ela sentia em relação ao seu pretendente, que não existia ninguém perfeito e que todo mundo tinha um poder a ser revelado. Após falar isso, ela ataca o professor, mas ele a derrota facilmente. Então, surgindo pelas sombras, o protagonista aparece. O professor reconheceu quem é o protagonista, mas fala que ele é um covarde, pois tem como alvo base sem os membros principais do culto, e que agora ele está enfrentando um membro principal. Quando o professor ataca, o protagonista em um piscar de olhos se esquiva e aparece atrás dele. E pergunta, aonde está esse membro principal que ele falou? O monstro escapou da prisão e agora estava causando um caos na cidade. Os cavaleiros do reino estavam tentando conter o monstro, mas nada fazia efeito. Apenas a irmã da princesa, Iris, conseguiu fazer uma ferida mais séria, mas rapidamente o monstro o curava. Após inúmeros ataques, surge a primeira subordinada do protagonista, Alpha. Ela afirma que a ruiva estava apenas fazendo o monstro sofrer, então com um único golpe ela acaba com o sofrimento do monstro, curando-a e devolvendo-a sua forma humana original, uma jovem garota. Alpha então diz a Iris que eles são a Shadow Garden e ela deve ficar para trás e aproveitar o show enquanto lidam com essa situação. Voltando para a luta do protagonista, o professor continuava a atacar, mas todos os seus golpes se mostravam inúteis. Vendo que seus golpes não estavam funcionando, o professor toma algumas pílulas vermelhas e explica que, ao tomá-las, ele despertará uma nova natureza além das limitações humanas. No entanto, se mostrou inútil novamente, já que mais uma vez foi bloqueado facilmente. Cansado dessa luta sem graça, o protagonista decide mostrar o que é um verdadeiro poder. Então ele estabelece um círculo mágico em torno do professor e logo em seguida fala, eu sou atômico. Então uma enorme explosão ocorreu, deixando uma grande cratera no meio da cidade. Algum tempo depois, a sequestrada voltou para a escola e contou ao Cid o que aconteceu. Ela agradeceu por ele gostar da esgrima dela e disse que finalmente aprendeu a gostar do seu próprio estilo de luta. Então ela perguntou para ele se ele gostaria de manter o relacionamento, mas dessa vez seria um verdadeiro. Ela se choca quando ele recusou o pedido, então com raiva ela ataca ele e deixou uma enorme poça de sangue no local. As garotas do grupo do protagonista estão impressionadas com o quão poderoso ele é. Uma delas apresenta um relatório, falando que encontrou o alvo e estará investigando. No entanto, eles têm um problema. Várias pessoas estão fingindo ser eles. Enquanto lê e carrega livros, uma garota de óculos esbarra no protagonista, que está coberto de sangue pelo ataque da princesa. Os amigos do protagonista perguntam como foi o relacionamento dele com a princesa, se ele recebeu pelo menos um beijo, mas ele respondeu que eles terminaram e não fizeram nada demais. Um dos amigos dele diz que conhece um lugar que vende todos os tipos de coisas, incluindo algo chamado chocolate. Como os amigos dele estão muito animados, o protagonista aceita, pois ele também está curioso por ver o que esse mundo chama de chocolate. Iris mostra
artefato que eles encontraram no esconderijo do culto. No entanto, eles não estavam conseguindo decifrar esse artefato e perguntaram para a mente mais brilhante do reino, aquela garota de óculos, se ela podia decifrá-la. Chegando na loja do chocolate, a fila estava enorme. Enquanto eles esperavam, um trabalhador da loja perguntou ao Cid se ele pode ir com ela e responder alguma pesquisa. Enquanto o protagonista entra na loja, se sente como uma loja de departamentos do seu velho mundo. Então ele foi levado para uma sala especial, acima do prédio da loja. Então viu uma das suas subordinadas. Ela afirma que recriou essa loja em muitas coisas com a sabedoria que o protagonista compartilhou com elas. Fala também que essa loja possui inúmeras filiais e está rendendo muito dinheiro. Ela deu para ele os chocolates e ele foi embora, junto com seus amigos. No caminho de volta para o dormitório, o protagonista escutou de muito longe a voz da sua ex-namorada. Aparentemente ela estava em confronto. Então ele inventa que está com vontade de cagar e deixa seus amigos irem embora primeiro. Quando ele chega onde ouviu ela brigando, ele fica surpreso que ela está lutando com alguns homens que afirmam ser do grupo secreto dele. Um deles conseguiu machucar ela, mas o prota aparece disfarçado e derrota eles facilmente. No dia seguinte no trem para a escola, rumores que o protagonista havia cagado nas calças se espalhou como um vento. Mas ignorando a situação, os dois amigos estão nervosos e perguntaram para o protagonista se ele pegou os chocolates de ontem. Na escola, os dois amigos tentam dar o chocolate para algumas garotas, mas eles falham feiamente. Então o protagonista decide dar seu chocolate para a primeira garota que ele vê e terminar com seu momento de personagem de fundo. A garota de óculos, a mente mais brilhante da escola, se senta ao lado dele e ele dá o chocolate para ela. Mais tarde naquele dia, a garota de óculos reconheceu o prota e no quarto dela, ela se perguntou o que era isso. Então o pai dela chegou e reconheceu o chocolate. Explicou que isso tem sido popular ultimamente e que acha que é um presente e que deve ter sido amor à primeira vista. Pensando sobre o que ele disse, ela finalmente decide experimentar o chocolate e o acha muito doce. Um dos membros do grupo se disfarça como estudante e aborda o protagonista na escola. Ela diz que os primeiros filhos são aqueles que mantiveram seu senso de si mesmo. Explica que eles confirmaram a presença de um primeiro filho nomeado na capital real, Rex, o jogo da traição. Mas o protagonista não está prestando muita atenção no que ela está falando. Ele está distraído, pensando em como seu amigo acabou escrevendo para um torneio de esgrima. Ele afirma que precisa de algum tempo para pensar sobre o que ela disse e vai embora. O torneio já começou. A irmã do protagonista facilmente venceu sua primeira luta. A próxima é a luta da presidente do conselho estudantil contra o prota. No torneio, o protagonista decide mostrar suas 48 técnicas secretas que dominou. Então, após levar um golpe, ele torce com sangue falso. Ele achava que isso seria típico de um personagem secundário. Após inúmeros golpes e técnicas secretas usadas, o juiz interrompeu a luta, afirmando que é muito perigoso para o prota continuar. Após a luta, o protagonista espera que ele ainda tenha a chance de mostrar o restante de suas técnicas. Então ele é abordado pela garota de óculos, que explica que ela assistiu à luta dele e que ele foi muito incrível quando se levantava. Então ela dá para ele biscoitos que ela assou como agradecimento pelo chocolate, e sugere que eles possam começar como amigos. O protagonista não sabe ao certo por que ela lhe deu o biscoito e o que ela quer dizer com começar como amigos, mas ele aceita. Ela diz ao pai que eles serão amigos e ele se junta a eles. Cid o reconhece como uma pessoa importante e observa que, se ele deseja permanecer obscuro quanto possível, não deve ter contato com ele. Depois de uma conversa fiada, ele usa seus ferimentos como desculpa para sair. Após ele ir embora, ela se pergunta se deveria ir visitá-lo, já que agora eles são amigos. Mas então ela decidiu ir conversar com a ex do prota. Alexa pensou que ela estava ali para conversar sobre o artefato. Mas nervosa, a garota de óculos diz que ouviu que ela estava em um relacionamento com o Cid, e se perguntou se era verdade. Alexa afirma que eles terminaram, e na realidade eles não estavam namorando, mas fingindo ser apenas um casal por razões específicas. A garota de óculos ficou feliz ao ver isso, e falou que se tornou amiga do prota outro dia, e que estava interessado nele. Depois de 5 dias, Cid volta à escola, e sente que todo mundo é um pouco melhor para ele do que o normal. Então a presidente do conselho estudantil, a que lutou com Cid, vem explicar sobre a eleição para preencher a vaga no conselho estudantil. Ao mesmo tempo, em algum lugar da escola, um cavaleiro mascarado do culto decide iniciar seu plano. Ele cria uma barreira em torno da escola, mas aparentemente apenas Cid percebe. Alexa volta para a escola, mas vê que o portão está fechado e que o guarda está morto. Cid percebe que ele não pode usar magia. Alguns homens entram na sala alegando ser do Shadow Guard, o grupo do protagonista, e falam que estão assumindo a academia. A presidente do conselho estudantil decide lutar com eles, mas percebe que não pode usar sua magia. Os membros falsos do Shadow Garden são capazes de usar magia e um deles quebra facilmente a espada dela. Ele tenta matá-la, mas então Cid corre e a empurra para longe enquanto leva o golpe e depois cai no chão coberto de sangue.
Obviamente tudo é uma atuação por parte dele, mas a presidente do conselho estudantil pensa que ela fez isso para salvar ela. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.